Fico muito agradecido com esse convite que foi repassado por Marcelo Sambiase, que é consultor do Senar, me dando esta oportunidade de mostrar o pouco conhecimento que eu tenho no uso dos pó de rocha na agricultura, que eu comecei a aprender essa tecnologia há apenas 4, quase 5 anos, convidado por um amigo meu, que é diretor de transferência de tecnologia da Embrapa, do Cerrados, Dr. Sebastião Pedro, quando disse para ele que tinha feito um requerimento de basalto na minha fazenda para produzir agregados para construção, ele falou: Jairo, mas tem um uso muito mais nobre, não que não seja nobre de agregados, mas tem um uso muito mais nobre para essa rocha, se ela der análise conforme as necessidades exigentes do mapa. Aí ele me colocou em contato com um colega dele, um grande pesquisador da Embrapa Cerrado, especialista em rochagem, que é o Dr. Éder Martins, que trabalha com rochagem há mais de 20 anos. Aí o Dr. Éder me orientando como fazer todo o processo, ele me passou muito material técnico e eu viajei para vários estados brasileiros, participei de vários eventos de rochagem, acompanhei vários trabalhos de experimentação com produtor, com universidade, e a gente está aqui para passar essas informações que a gente já viu com grandes resultados, com o principal, que é a economia para o produtor em insumos, né? E com resultado sustentável, poluindo menos o solo, ajudando a recuperar a biota do solo, que é a vida biológica do solo, que eu, como técnico agrícola, trabalhando há 47 anos, ajudei a destruir a agricultura tradicional, usando muito defensivo, muito adubo químico. Então, eu quero hoje, no que me falta de existência aqui no planeta, ajudar a recuperar esse solo nosso, deixar ele mais saudável, melhor para produzir alimento mais saudável para as futuras gerações. Se eu conseguir ajudar mais uns tempos, eu embarco para a próxima feliz. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Eu posso começar a apresentação, né? Começar sim. O pessoal já está tudo ok, inclusive está chegando para a gente o sinal. Fique à vontade. Posso seguir a apresentação? Pode sim. Eu vou começar aqui com o histórico do uso de pó de rocha, que é muito antigo, né? Eu, como técnico, quando comecei a conhecer a tecnologia, falava em uso de pó de rocha. A maioria dos meus colegas, como eu também, há 5 anos atrás, se alguém me dissesse em usar pó de rocha, eu olhava assim com um olhar assim que não estava confiando muito nessa tecnologia. Mas a partir do momento que eu conheci os trabalhos que a Embrapa faz, que as universidades estão fazendo com grandes resultados, aí eu comecei a ser um fã dessa nova forma de fazer agricultura. Então, eu vou começar lá atrás com o Dr. Júlio Zêncio, que era um pesquisador. Ele tinha formação como químico, médico e farmacêutico. Em 1870, eles já usavam o que eles chamavam na época farinha de rocha, que é o que a gente chama hoje de pós de rocha, né? Já usava com sucesso. E o que ele observava? Que os alimentos, na época, produzidos com pó de rocha e produtos orgânicos, como os estercos animais, produziam um alimento mais saudável, mais rico em vitaminas, em sais minerais e proteína. Então, era muito usado na Alemanha nessa época, e em outros países também. Mas a referência maior que a gente tem é dele, porque na época ele escreveu o livro Bread from Stones, que é o pão a partir de pedras. E nesse período, que foi em 1894 que ele lançou esse livro, a
adubação com produtos adubos solúveis já estava iniciando. E ele até foi perseguido na época, porque o poder econômico da indústria de adubos químicos era muito grande, até proibiram o livro dele, e até queimaram, ficou esquecido aí por praticamente um século, né? Quando o Liebel, que era o pai da química, entrou com os adubos solúveis e praticamente substituiu o uso dos pós de rocha na agricultura. Então ficou essa tecnologia esquecida e veio passando de geração para geração nova forma de fazer agricultura com os adubos solúveis. Só que ele, naquela época, ele já dizia que a humanidade ia ter problema com o uso dos químicos, porque os químicos que usava na época era só o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E hoje, com o avanço da ciência, nós sabemos que num pó de rocha de boa qualidade, ele chega a ter a tabela periódica quase toda, menos o nitrogênio. Tem mais de 60 minerais que já foram analisados pela ciência, fora os que ainda não foram analisados. E aí o que ele dizia? Que a produção de alimentos só com NPK, ela ia produzir um alimento que não era muito saudável, porque ele não era tão completo em nutrientes, que nos pós de rocha, apesar de ter vários elementos, traços, microelementos, são de extrema importância, mesmo em pequena quantidade, para a produção de alimentos. Porque quando começou a adubação com solúvel, ainda não tinha muito estudo sobre os microelementos. Aí foi avançando, mas na adubação tradicional não se usa mais do que 16 elementos, enquanto os pó de rocha têm mais de 60 elementos. Então, o Liebel, que era o pai da agroquímica, lançou nessa época as pesquisas com os pós de rocha, com os adubos químicos, logo na virada do século, as indústrias de produção de nitrogenado para bomba, que produzia o nitrato de amônio para ser usado na guerra, né? E a partir do momento que parou a Primeira Guerra Mundial, ficou grandes indústrias paradas de produção de nitrogenados para a guerra. Então, começaram a intensificar o uso dos nitrogenados. Os fosfatados fizeram a industrialização das rochas fosfáticas, né, o sulfato de amônio, para deixar o fósforo solúvel. E aí avançou a agricultura, aumentou muito a produção no mundo, graças a essa nova forma com os solúveis, que a humanidade teve um grande volume de alimentos, só que hoje está tendo uma grande mudança. Por quê? Nós temos grandes jazidas de rochas que servem para a agricultura no mundo todo. E o Brasil hoje, pelos trabalhos de pesquisa que a Embrapa, a CPRM fez, que foi apresentado nos congressos de rochagem, o Brasil tem a maior reserva do mundo de rocha basáltica, que é uma das rochas mais completas para usar na agricultura. Então, hoje está tendo uma inversão. Parte da pesquisa está sendo direcionada para essa época. Então, vou citar a história da pesquisa brasileira. Nós devemos fazer até uma homenagem à doutora Ana Maria Primavesi. Ela foi uma grande pesquisadora da agricultura sustentável, com uso de produtos naturais, pós de rocha, os estercos animais, os produtos biológicos. Nós devemos esse início de agricultura sustentável à doutora Ana Primavesi, que é falecida, nós devemos essa homenagem a ela. Ela era da Universidade Federal de Santa Maria. E em 76 começou também na UNB o Dr. Otton Leonardes, fez um grande trabalho nessa parte de rochagem. Depois ficou
o seu filho também na UNB, Dr. Otton Leonardo Filho, né? E aí, em 1999, surge o trabalho do grande pesquisador, meu amigo Dr. Éder Martins, na UNB. E aí ele entrou na APA e trabalha na pesquisa, é um grande incentivador do uso do pó de rocha, esse entusiasmo que eu sinto em falar do pó de rocha, eu devo grande parte ao Dr. Éder, tem me passado grandes informações, tem me ajudado muito. Lá na UNB também teve a doutora Suzy Teodoro, que faz também, junto com o Dr. Ed e outros pesquisadores, um grande trabalho nessa pesquisa. E lá em Rio Verde, Goiás, tem um senhor que se chama senhor Neco, que foi um grande iniciador também da agroecologia do Cerrado, até ele recebeu o título de doutor honoris causa, que ele é um grande incentivador, charge, ele participa de todos os eventos que tem. Ele que ajudou a incentivar meu amigo doutor Antônio Alexandre Bizão, que também faz um grande trabalho de consultoria na área de rochagem, roda também o Brasil todo, num acordo de cooperação técnica com a Embrapa, ele é consultor em rochagem. Não poderíamos esquecer também uma grande pesquisadora do CPRM, a doutora Mag Bergman, do CPRM, lá do Rio Grande do Sul, que trabalha com várias pesquisas, faz parte também desse grupo de pesquisa que está enganjado para seguir essa pesquisa avante. O doutor Bernardo Knapp, também, que é um incentivador do uso de rochagem, é um pesquisador lá da região do Paraná e Santa Catarina. Ele começou incentivando os pequenos agricultores daquela região, que há mais de 20 anos não estava dando conta de comprar os adubos solúveis devido à alta do preço, que é tudo em dólar. Aí ele começou a incentivar esses produtores a usar o pó de rocha. Como não tinha o pó de rocha na granulometria correta, eles chegaram a fazer até moagem artesanal para poder usar, com grande sucesso na produção de grãos e de frutas. E, seguindo à frente, tem também, nesse histórico de pesquisa, a doutora Cláudia Adriana Gorgen, que é uma consultora técnica. Depois, aqui em São Paulo, entrou também o doutor Carlos Crucial, no campus da Unesp de Botucatu. Na Exalc USP, hoje, tem também o doutor Antônio Carlos Azevedo. Também aqui na mesma secção, o doutor Sebastião Pedro, meu amigo da Embrapa Cerrado. E agora, mais recentemente, um jovem que está fazendo um brilhante trabalho, o doutor César Martorelli da Silveira, da Unesp, Campus Jabuticabal. Inclusive, vou apresentar alguns resultados já de pesquisa dele em 3 culturas. Então, essa equipe hoje está fazendo um grande trabalho que vai dar um norte aí para o agricultor. Porque o que está acontecendo até agora, como vários pesquisadores que eu conversei, o agricultor tem até andado um pouco na frente da pesquisa. O próprio agricultor está testando, vendo o resultado, e a pesquisa vem vindo junto, ou em alguns casos atrás, né? Então, por que a gente fala de se usar o pó de rocha? Da história, o que se busca com o pó de rocha? Nós buscamos um alimento saudável, produzido com as chamadas farinha de rocha, lá antigamente, hoje chamamos de pós de rocha. Ele vai remineralizar o solo. Por quê? Nós usamos adubo químico que não são tão completos como os pós de rocha. Não tem todos os minerais que a planta precisa, os animais precisam e nós humanos precisamos. Ele vai rejuvenescer os solos, porque ele é mais completo.
E aí nós vamos diminuir a ação dos agentes contaminantes, na interação do silício e do selênio com os elementos tóxicos que estão no solo, os metais pesados, vamos ajudar a fazer essa limpeza, produzindo alimentos mais saudáveis nesses solos que têm problemas de contaminação, mantendo o equilíbrio entre a relação solo, planta e homem. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tornar a agricultura mais rentável e mais sustentável. Mais rentável por quê? Porque nós fazemos uma adubação com pó de rocha com custo inferior ao químico. Eu não vou dizer para substituir totalmente o químico, mas ele vai complementar o químico e vai tornar o químico mais aproveitável. Mais à frente nós vamos falar dessa combinação que tem dado muito certo. Então nós vamos deixar o agricultor com uma renda maior, porque nós não vamos mandar tanto dólar para o exterior com a importação de tanto adubo solúvel. A maioria do nosso potássio hoje, 95%, ele vem da Rússia, vem do Canadá. Nós produzimos muito pouco potássio ainda no Brasil. Fósforo também nós importamos muito. E a gente fazendo um banco de minerais com o uso do pó de rocha, nós vamos diminuir a importação, vamos ficar sustentável, né? Vamos dar mais renda para o agricultor, distribuir essa renda regionalmente, porque as jazidas de rocha, elas são regionais, como a Embrapa prega, para usar os pós de rocha num raio de até 300 quilômetros. E a vantagem de você usar o pó de rocha, já tem trabalhos aí no exterior, que ela é um produto mais sustentável. Cada tonelada de pó de rocha que você usa, você sequestra da atmosfera 300 quilos de carbono, já feito todos os cálculos do que produz de carbono para transportar e para moer o pó de rocha, tem um saldo positivo para cada tonelada usada, um saldo de 300 quilos de sequestro de carbono. Então, quando se usa normalmente 4, 5 toneladas de pó de rocha por hectare, nós vamos sequestrar de 1.300 a 1.500 quilos. Então, nós vamos colaborar com o planeta, diminuindo essa carga de CO2 na atmosfera para diminuir o aquecimento global. E o melhor que eu acho, produzindo um alimento saudável, que vai fazer bem para a humanidade. Como a doutora Karen Primavera mostrou uns trabalhos de pesquisa no 3º Fórum de Agricultura lá em Campo Grande, que já tem trabalho de pesquisa mostrando que alguma dessas doenças novas que está surgindo aí, parte da causa dela são alimentos não completos, alimentos que não têm tudo que o ser humano precisa de minerais. Então, é um avanço essa nova forma de fazer agricultura. No início da agricultura, quando o homem deixou de ser coletor de alimentos, começou a agricultura, as plantas cresciam em um solo formado da desintegração do material orgânico, sem nenhum tipo de aditivo artificial, ou em solos de alta fertilidade, que era a origem larvas vulcânicas, ou solos que teve origem de uma rocha rica como o basalto, que demorou, os pesquisadores dizem, por volta de 500 anos para formar 1 centímetro de solo fértil. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos de moagem, nós podemos antecipar isso aí para poucos dias. Você moer uma rocha, deixar ela fina na granulometria que a planta precisa. Só que para chegar nesse ponto tem uma série de requisitos que nós vamos descrever mais à frente.
Aí a gente mostra nessa rocha uma árvore conseguindo extrair da rocha o que ela precisa. Então aí mostra que na rocha tem tudo o que a planta precisa. Aí mostra também o trabalho do meu amigo Dr. Antônio Bizão. Ele plantou soja, plantou milho no puro pó de rocha, raiz colocada no puro pó de rocha, e a planta produziu um alimento saudável e uma produção interessante. Então aí mostra que no pó de rocha a planta tem tudo. Se eu pegasse um adubo químico puro e plantasse uma semente, o que vai acontecer? Ela vai matar a semente, vai queimar. Já o pó de rocha, não. Como eu gosto até de frisar, nas conversas que eu tenho com os agricultores, as palestras que o meu amigo Dr. Antônio Bizão mostra. Ele mostra o adubo solúvel e pergunta para a plateia se a plateia tem coragem de tomar uma colher de adubo solúvel, dissolvido em água. A plateia sempre diz que não. Aí ele pega uma colher de pó de rocha, põe num copo e toma. Ele diz, eu tenho coragem de tomar porque é um produto natural, ele faz bem para o solo, faz bem para a planta, faz bem para o ser humano e para os animais. Inclusive, no exterior, hoje, já está sendo comercializado pó de rocha em cápsula para reposição mineral de humanos. Então, é só a título de curiosidade. O que traz o pó de rocha? O pó de rocha traz uma combinação de nutrientes. Além disso, ele faz uma reestruturação no solo. Ele dá origem à formação de novos minerais, como diz sempre o Dr. Edson, o Dr. Éder Martins, nas palestras dele. Ele forma novos minerais. Ele aumenta a capacidade de troca de cátions e ânion, aumenta a CTC e a CTA. Ele aumenta a capacidade de absorção de água do solo. E aqui eu quero citar uns exemplos que eu acompanhei de adubação com pó de rocha. Nesses veranicos de 40 dias, a planta conseguiu sobreviver e produzir bem. Por quê? Porque o silício ele faz uma retenção de água no solo e faz a planta aprofundar a raiz e aumentar o número de raízes, que eu vou mostrar em experimentos que foi feito na sequência aí. Então, a planta forma um sistema radicular mais robusto, mais profundo, há uma retenção de água maior no solo, e aí a planta consegue sobreviver. A Embrapa fez muitos experimentos, segundo o meu amigo Dr. Sebastião Pedro, em toda a região produtora de grão, e todas elas, com o veranico, onde estava com o pó de rocha, a planta produziu normalmente. Onde estava só com químico, houve uma grande perda. Então, aí prova, na prática, isso que eu estou dizendo, com produtividade. O aumento dos teores de nutrientes no solo, ocorre esse aumento, e eu tenho uma experiência no município onde eu tenho propriedade, lá em Inocência, na fazenda dona Neuci Marques Araújo. Ela usou o pó de rocha, fez análise antes, fez análise um ano depois, aumentou toda a análise como um todo. O V% estava em 22, foi para 59. Todos os técnicos e agrônomos que viu a análise ficaram assim entusiasmados com o resultado. O resultado foi muito bom. O resultado também na pastagem. A planta conservou mais verde, aumentou a capacidade de produção de massa verde, como aumenta em todos os experimentos, em todas as culturas que a gente tem acompanhado. Então, outra coisa, aumenta a eficiência do uso de nutrientes no solo, do nutriente solúvel que está ali. Quando você faz uma adubação com adubo solúvel, por exemplo, o fósforo, a planta aproveita uma parte, a outra parte fica retida nos colóides do solo. Quando você entra com o pó de rocha, o silício
que é, em média, 50% da composição de uma rocha basáltica, ele, numa interação química com o fósforo retido nos colóides do solo, é liberado esse fósforo para a planta aproveitar. Então, tem mais essa vantagem que a gente consegue ter essa liberação. A Embrapa tem estudos a nível de Brasil que mostra que o agricultor brasileiro tem uma poupança de bilhões de dólares no solo acumulada em fósforo retido pelos colóides do solo. Então, tem uma grande poupança que ela pode ser extraída nessa interação ou no uso do biológico que a Embrapa desenvolveu, de um micro-organismo que faz essa interação aí e libera também. Então, é uma outra ferramenta que pode ser usada. Aí a gente vem para considerar o que são os remineralizadores de solo. Remineralizador de solo é uma rocha moída que, para ser chamada remineralizador de solo, ela tem que ter todo um trabalho de pesquisa, ela tem que seguir a sequência. O primeiro, a gente tem que fazer a análise geoquímica dela. São poucos trabalhos, são poucos laboratórios hoje no Brasil que são credenciados para a Embrapa fazer. Não adianta você fazer num laboratório que não é credenciado. Então, você fazendo num laboratório credenciado, você vai ter toda a composição química que tem naquela rocha. Segundo, fazer análise mineralógica, que não adianta ter o mineral na rocha, mas se não for numa forma mineral que a planta consegue aproveitar ele depois de moído finamente. A segunda, tem que ter também análise petrográfica para ver onde está esse minério. E a última, que é uma das de muita importância, é a granulometria. Não adianta você jogar um pedrisco no solo, vai demorar muito tempo para a biota do solo conseguir aproveitar. Você tem que jogar um pó de rocha, já na granulometria, que o mapa com a pesquisa chegou numa conclusão do nível de granulometria que tem que ter para ser utilizado no solo, para a planta aproveitar. Aqui eu apresento uma análise geoquímica completa, onde mostra os óxidos, que é a forma para a gente conhecer os minerais exigidos para ser registrado como remineralizador. O potássio, ele tem que ter dióxido de potássio 1%. A soma das bases, que é o óxido de cálcio, magnésio e óxido de potássio, tem que dar 9. Geralmente, as rochas basálticas dão bem mais do que o mínimo necessário que as normas do mapa exigem. Aqui está a regulamentação da Lei 12.890, que regulamentou o registro dos pós de rocha para servir como remineralizador. Então, aqui está a soma das bases, que é 9%, o mínimo de potássio, os limites máximos dos metais pesados, que é o arsênico, o cádmio, o mercúrio e o chumbo. Eles não podem dar acima desse teor. Geralmente, eles dão muito abaixo. E também que é fator limitante, o quartzo. Não pode dar mais de 5% de cádmio, de quartzo. E depois de passar todas essas análises, análise granulométrica, que eu vou mostrar mais à frente, tem que ter também o trabalho de pesquisa em vaso, em estufa, em ambiente controlado e a campo, a comprovação da eficiência agronômica.
eu tenho que colocar um solo em vaso ou até a pesquisa a campo para mostrar se o pó de rocha melhorou a produtividade. Só depois desse laudo que vai poder ser registrado esse pó de rocha para ser vendido como remineralizador. Aqui está a norma que mostra a granulometria para enquadrar como filler, como pó de rocha e como farelado. Como filler, nós temos que ter uma granulometria 100% passando pela peneira 0,3 milímetros. O filler hoje está sendo usado em pulverização com sucesso. O meu amigo consultor faz parte do grupo de agricultura sustentável, o Antônio Lodo, tem usado o filler em pulverização para ajudar a resistência da planta a pragas e doenças. O pó, que é a forma que é usada para jogar na terra, ele tem que passar por essa granulometria. Na malha 2 milímetros, tem 100%. Na malha 0,84, tem que passar de 70%. E na malha 0,3, tem que passar 50%. O farelado já é uma forma mais grossa que a gente ainda não pode usar na lavoura. A forma melhor para usar é o filler e o pó. Aqui, só a título de curiosidade, é uma imagem que, nas andanças do Dr. Bisão, nas pedreiras, inclusive algumas eu rodei com ele, onde a broca que furou para fazer a detonação passou, ficou um resíduo de pó de rocha e começou a surgir a vida biológica em forma de líquens, né? Então, aí só para mostrar que o pó de rocha tem o que a natureza precisa, a vida vegetal precisa. Aqui eu não poderia deixar de citar um dos pioneiros do uso do pó de rocha, que é o Dr. Rogério Vian, agrônomo produtor lá em Mineiros, que trabalha com agricultura sustentável há 5 anos. Ele não entrou na agricultura sustentável porque ele queria. Na época, houve um impedimento ambiente para ele não usar várias moléculas na lavoura dele. Por quê? Porque ele está no entorno do Parque Nacional das Emas, lá em Goiás. É uma reserva biológica muito grande, então ele não poderia usar vários defensivos químicos para produzir, aí ele ficou amarrado. Como é que ele ia produzir na agricultura convencional sem usar esse defensivo? Foi aí que ele começou a procurar alternativas para desenvolver uma nova forma de agricultura. Aí entrou a Embrapa, aí entrou a Universidade de Brasília, entrou a Universidade de Goiânia, e toda a pesquisa ajudando ele resolver. Então, ele foi um dos primeiros que começou naquela região essa nova forma de fazer agricultura. Aqui eu gosto até de frisar, ele nessa primeira foto, ele já estava na 7ª safra, sem NPK solúvel em água. Na 8ª, ele já estava também com 0 NPK, de fertilizante químico. Hoje, ele já está com grande parte da fazenda dele com produção 100% orgânica, de soja, de milho, de feijão e de sorgo. Aí muitos falam, mas não é possível conseguir produzir organicamente, sem produtos químicos, grandes áreas, isso só em pequenas áreas. É possível, sim. O Rogério Vian hoje já está produzindo em grandes áreas 100% orgânico. E o exemplo dele serviu para muita gente. No Mato Grosso do Sul, já tem um grupo de produtores
que, vendo o exemplo do Rogério Bianco, começaram também, eu gostaria até de citar o nome deles, tem o Martim Simeon, tem o Rogério Zarte, o Eduardo, o Rogério Zarte, o Eduardo Jacinto e vários outros que eu peço até desculpa por não lembrar todos. Lá na região de Rio Verde também tem o Faedo, tem outros que agora me falha a memória, eu conheci lá no terceiro Fórum de Agricultura Sustentável, trabalhando com essa nova forma de agricultura em grandes áreas. Então, não é só em pequenas áreas. E lá no Fórum de Campo Grande, eu conversei com alguns grandes produtores, principalmente do Mato Grosso, que também fortemente começou a entrar nessa nova forma de fazer agricultura. Por quê? Devido à alta do custo dos adubos e dos defensivos químicos, estava ficando quase inviável produzir. Num ano que tem bom preço na produção, ele ainda paga a conta e sobra um pouco de lucro. Mas em muitos anos, alguns anos, chegava a fechar no vermelho. Por quê? O produto subiu muito e o valor da produção não. Então, lá também tem outros pioneiros, como o Zecão e outros que eu agora não me lembro, mas conheci lá também. Na Bahia também tem, no sudoeste baiano, para mostrar. Então, é uma nova forma de agricultura que está surgindo. No Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tem agora o campeão de produção de soja, que bateu o recorde também, já usa essa tecnologia do uso do pó de rocha, dos biológicos. Então, é como o doutor Alisson Paulinelli falou na abertura de um fórum de agricultura sustentável lá em Belo Horizonte. Ele disse que essa vai ser a terceira revolução da agricultura no Brasil, e não é só no Brasil. Só que o Brasil hoje é referência no uso dos pó de rocha e dos biológicos. Inclusive, os pesquisadores brasileiros já vão em Cabo Verde o ano que vem, o doutor Éder, a doutora Magda Bergman, se não me engano, a doutora Suzy também, vai apresentar os resultados do Brasil nesse Fórum Internacional de Uso de pó. Então, o Brasil hoje já é uma referência, graças às nossas entidades de pesquisas federais, que avançou nessa nova tecnologia. Então, hoje, nós já podemos ter orgulho da nossa pesquisa, da Embrapa, principalmente, que foi a que fez a revolução na agricultura do Cerrado. O Cerrado não valia nada, se vale hoje, nós devemos isso à pesquisa da Embrapa, a pesquisa da doutora Ana Doberheimer, que teve até polêmica com os defensores do adubo solúvel, que diziam que nitrogenado era só químico, e ela teimava que a adubação nitrogenada podia ser biológica também. E ela, com a sua pesquisa, mostrou que com a bactéria Rhizóbio inoculada na semente da leguminosa, soja, poderia fazer essa nova forma de adubação nitrogenada. E hoje, graças a essa tecnologia, nós temos uma grande economia nesse vasto campo de produção que é a agricultura brasileira, principalmente no Cerrado, que é a maior área de produção de grão, com o uso da adubação biológica, que é o Rhizóbio. Agora, aqui eu vou começar a apresentar os trabalhos de pesquisa que esse jovem pesquisador, que é bebedorense, eu conheço toda a família dele, está aqui na Unesp de Cabal. Eu incentivei ele a entrar na rochagem. Hoje é um fã, é um defensor da rochagem e da agricultura biológica. Aqui está o trabalho dele
de pesquisa de milho. A primeira foto aqui é a testemunha, né, que foi só com químico. A segunda aqui foi com pó de rocha, 2,5 toneladas. A terceira, o pó de rocha, 5 toneladas. A outra, 7,5 e 10. Vocês notam a diferença de volume de raízes. Aqui está aqui está o milho, aqui está os gráficos que fez as medições do volume de raiz. A testemunha, menos de 70 gramas, de 2,5 já passou bastante de 70, a de 5 foi aumentando, depois ela teve um pequeno decréscimo com volumes maiores. Mas já no outro gráfico, ela foi crescente, né? Então, aqui mostra a diferença de enraizamento quando você usa com essa tecnologia do pó de rocha. Aqui, na soja, também a mesma coisa, com o químico, com as 4 dosagens diferentes de pó de rocha, 2,5, 5, 7,5 e 10, mostrou um grande acréscimo de volume de raiz também. E aí mostra o gráfico mostrando o volume que foi crescente, onde usou o pó de rocha. Então, é por isso que nos veranicos, quando se usa o pó de rocha, os campos que eu acompanhei de produção, campos, produção mesmo, não foi pesquisa, o produtor passou tranquilo os veranicos, não houve perda significativa de produção, enquanto só nos químicos houve uma grande perda. Aqui, num outro gráfico também, o volume de raízes da soja, né? Também um ótimo resultado. Aqui na cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar é uma das culturas que mais responde à rochagem. A rochagem, quando é feita sozinha, ela já responde. Quando usa o biológico, como todas as outras culturas, você usa associado o pó de rocha e o biológico, você potencializa mais ainda esses resultados. Então, na cana, olha os acréscimos de produção de raiz, no tradicional, no 2,5, no 5, no 7,5 e no 10. Foi um resultado muito bom. Aqui, o peso das raízes também, no primeiro gráfico e no segundo. Eu acompanhei pessoalmente, esse trabalho foi feito em vaso, na estufa da Unesp de Jaboticabal, para registrar um remineralizador de uma empresa da região. Então, olha a diferença, ótimos resultados. Aqui também a massa seca das raízes, né? Também um acréscimo. Aqui, a campo, não em ambiente controlado, mas a campo, um experimento que foi feito num canavial comercial, né? 0 de pó de rocha, só químico, 2,5 de pó de rocha, 5, 7,5 e 10. Você nota o tamanho do colmo, o número de internódios aumentou, o vigor da planta. Nesse ano tivemos uma seca bastante severa. Você olhando o canavial por cima, você vê onde tinha o pó de rocha, o canavial manteve, além de desenvolver melhor, manteve mais verde, manteve a planta mais sadia, inclusive no controle de pragas e doenças, como o silício induz uma resistência à planta, a pragas e doenças, a gente nota uma diminuição
tanto de pragas como de doença. A planta fica mais sadia, né? Aqui os cortes de cana de 240 dias, cana de terceiro corte, onde estava só com a produção só com químico, o teor de clorofila ficou bem abaixo das que usou o pó de rocha, 2,5, 5, 7,5, 10. Por isso que você nota aquela coloração verde viva, bonita na planta. Se ela está tendo uma clorofila melhor, ela está produzindo mais massa, mais açúcar, que é o que interessa para a produção do álcool e do açúcar. Eu mostro o meu amigo Dr. Bizão, que é um dos maiores entusiastas da rochagem. Eu falo para ele que ele sonha dia e noite com rochagem. Aqui está os feixes dos testes que foi feito, né, esse canavial, para depois fazer o primeiro aqui só com químico, o segundo com 2,5, com 5, 7,5 e 10. E aqui a mesma coisa. Então, mostra claramente esses resultados. Aqui mostra numa pesquisa, campo, num canavial comercial, foi escolhido um dos piores talhões para fazer o teste, né, com pó de rocha, e aí continuou o químico, né, em todas as áreas, e em todos os blocos, né? E nesses 4 blocos, além do químico, foi colocado o pó de rocha. Então, vocês notam aqui, ó, onde ficou só o químico, foi por volta de 67, 68 toneladas por hectare. Aonde você colocou 2,5, já beirou 80 toneladas por hectare. E nas 5, ele já passou de 85 toneladas por hectare. E aqui no 7,5 e 10 ele deu uma pequena descida, mas ainda ficou muito superior às áreas que houve só aplicação do químico. Então, você mostra aqui aumentos de até 30% na quantidade de toneladas por hectare. Então, é um aumento expressivo, né? 30% numa produtividade dessa foi mais de 20 toneladas hectare de produção. Foi um ganho significativo com um custo muito baixo, porque o pó de rocha é um produto de valor muito baixo, né? E é um produto regional, não precisa vir lá da Rússia ou do Canadá com todo esse grande custo de transporte para aqui em dólar. O nosso está em real, né? O nosso produto regional é vendido em real. Aqui eu tenho um resultado que esse aqui eu acompanhei na propriedade do José Amaral Castro, foi feito em terra roxa. Ele aplicou numa parte do talhão só o químico e na outra ele colocou só o pó de rocha. Aqui foi feita uma análise da cana e nos surpreendeu. O ATR foi de 137 para 150. O Brix aumentou, diminuiu a massa seca. Então, o que interessa é o ATR, que na hora de remunerar o cálculo é feito em cima do ATR. Aumentou praticamente por tonelada de R$10 no preço do dia, que hoje eu até não estou acompanhando a cotação, né? Mas aumentou R$10 por tonelada só com essa diferença de ATR. Agora ele vai fechar os números em tonelagem, mas tudo estava mostrando que essa quantidade de tonelagem vai ser também bem superior, como foi no experimento anterior apresentado aqui, deu até 30%. Eu acho que lá, no mínimo 30%,
pelo visual que estava demonstrando, também vai ter esse acréscimo de produção. Então, com os resultados desse, cada dia eu fico mais entusiasmado com o uso da rochagem. Porque o que o produtor quer? Ele quer diminuir o custo e melhorar o faturamento, que ninguém vive com a agricultura sem ter resultados, né? E aqui eu quero ilustrar esses resultados que o Dr. Bizão apresentou de um produtor lá de Cristalina, o Gilberto Yuc, de um projeto Prodecer. Ele é um agricultor que tem uma diversificação de cultura muito grande. Ele produz alho, produz cebola, feijão, milho e outras culturas. E lá ele já usa essa tecnologia do pó de rocha com biológico. Aqui o meu amigo Bizão mostrou o alho só para mostrar o enraizamento que esse pó de rocha provocou nessa cultura. Quando era com adubo químico era bem menor. Olha o vigor das raízes quando se usa o pó de rocha. Aqui numa visita que o Dr. Bizão fez lá na Austrália, ele me disse que esse solo tinha 4 de argila, é praticamente um deserto. Com o uso do pó de rocha e dos biológicos, hoje nesse solo voltou à vida biológica. E ele mostra a minhoca, que a minhoca é o melhor parâmetro que a gente tem quando chega num solo que não foi feita uma análise biológica. A gente vê a presença de minhoca ali, então é o melhor indicador que aquele solo ainda tem vida. Ele tem vida, ou foi recuperado a vida, né? E nesse parênteses eu quero até dizer sobre a análise biológica. A Embrapa fez um trabalho de pesquisa que virou referência no mundo. A doutora Ieda Mendes, ela desenvolveu uma pesquisa para análise biológica de solo. E hoje a Embrapa já credenciou vários laboratórios no Brasil que estão preparados para fazer essa análise biológica.